Olá, você vai ver nessa edição. Pleno responde à consulta formulada pela Prefeitura de Tangará da Serra sobre honorários devidos a advogados públicos. TCE multa ex-vereadora de Várzea Grande por irregularidades parlamentar. Representação interna sobre supostas irregularidades em licitação é julgada parcialmente procedente. Conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha recebe título de cidadão matogrossense. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu à consulta feita pela Prefeitura de Tangará da Serra. O gestor municipal fez alguns questionamentos sobre a natureza jurídica dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados públicos e o tratamento a ser conferido a essa verba. Confira. A consulta foi formulada pelo prefeito de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira. Foram feitas 4 perguntas sobre a natureza jurídica dos honorários advocatícios de sucumbência, se são verbas de natureza salarial ou indenizatória. Os honorários advocatícios estão sujeitos à aplicação de redutor com base na remuneração do prefeito municipal para fins de teto constitucional. Havendo a aplicação do redutor constitucional no momento do pagamento dos honorários de sucumbência, os valores retidos podem ser pagos em outro mês que não se alcance o teto constitucional. Quais são os impostos que refletem incidência nos honorários de sucumbência e devem ser retidos na fonte? A equipe de consultoria técnica respondeu que, quanto à natureza jurídica dos honorários de sucumbência, essa verba tem por finalidade retribuir ou recompensar o trabalho profissional do advogado, portanto, possui caráter remuneratório. No que tange ao requisito que versa sobre a possibilidade de honorários de sucumbência serem pagos em outro mês, quando a aplicação do redutor salarial implicar em alcance do teto constitucional, verifica que a consultoria técnica não respondeu objetivamente ao questionamento formulado pelo consulente. Quanto a esse quesito, registro que após o rateio dos honorários sucumbenciais, os valores remanescentes podem ser utilizados para pagamentos de honorários de advogados públicos nos meses seguintes, observando o teto remuneratório constitucional e as demais disposições previstas na lei regulamentadora. Já sobre o último questionamento, foi respondido que os honorários de sucumbência estão sujeitos à aplicação de imposto de renda, mas não devem compor a base de cálculo para a contribuição previdenciária. Ante o exposto, acolho em parte o parecer ministerial e voto pela aprovação da seguinte ementa e verbete. Resolução de consulta, pessoal, advogados públicos, percepção de honorários de sucumbências, Código de Processo Civil de 2015, Lei Regulamentadora, critérios e condições para distribuição, natureza jurídica, teto remuneratório, imposto de renda, não incidência de contribuição previdenciária. Uma ex-vereadora por Várzea Grande praticou nepotismo ao nomear a nora como assessora especial. Essa foi apenas uma das irregularidades cometidas pela parlamentar. Em razão das ocorrências, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicou multa e fez determinações. Veja os detalhes desse processo. Uma representação de natureza interna em desfavor da Câmara Municipal de Várzea Grande foi convertida em tomada de contas ordinária e julgada pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A ex-vereadora por Várzea Grande, Isabel Penedo de Freitas Guimarães, cometeu o ato de improbidade administrativa e prejuízo ao erário. Entre as ilegalidades cometidas pela ex-vereadora estão nepotismo por ter nomeado a nora Maria Vanusa da Silva como assessora especial, contratação de Persila Isabel Figueiredo para o cargo comissionado de segurança parlamentar da Câmara Municipal de Várzea Grande. Além disso, Persília atuava como professora municipal e estadual, tendo então acúmulo ilegal de cargos públicos. Tanto Maria Vanusa como Persília Figueiredo não apareciam na Câmara para trabalhar, o que as tornavam funcionárias fantasmas.
Quanto à irregularidade da nomeação de Maria Vanusa, a ex-vereadora foi multada em 30 UPFs. Elas terão que devolver a quantia de R$ 46 mil aos cofres públicos. Ambas serão obrigadas a pagar 10% de multa quanto ao valor do dano ao erário. O relator do caso, o conselheiro interino João Batista Camargo, julgou irregular e multou a ex-vereadora, que fará o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos. Para garantir isso, o relator do processo determinou a indisponibilidade dos bens da ex-vereadora até o limite do valor a ser ressarcido, que é de R$ 50 mil. Também foi determinada a inabilitação da ex-vereadora para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 8 anos. Voto também no sentido de julgar extinto, sem análise de méritos, o processo número 7.545/2011-0/2011, é uma denúncia, apenso aos autos, uma vez que seu objetivo foi alcançado, servindo de suporte para a instrução probatória desses autos. Por fim, voto pelas demais determinações constantes na íntegra do voto. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou parcialmente procedente representação contra a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento. Confira. A representação de natureza interna foi proposta pelo Ministério Público de Contas em desfavor da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, referente a indícios de irregularidades na realização de procedimento licitatório no Convite 02 de 2014. Essa licitação teve por objeto a aquisição de materiais de expediente destinados ao atendimento a diversos programas desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, no valor total estimado de pouco mais de R$ 58 mil, com fontes de recursos de natureza federal e municipal. Na análise do processo, a conselheira relatora Jaqueline Jacobse pontuou que em uma simples comparação visual das propostas foi constatada a idêntica padronização gráfica apresentada pelas empresas participantes da licitação. Diante desses indícios de fraude à licitação, a relatora votou pela parcial procedência dessa representação e declarou inidoneidade das empresas Suprema Comércio e Representações Limitada, Ação Comércio e Serviço de Móveis e Informática e Fábio Menezes e Silva, para contratar por 5 anos com a administração pública estadual e municipal. Tendo em vista a demonstração de fraude à licitação pelo conluio entre as empresas para montagem de processos, simulação de propostas, competição e direcionamento das aquisições no convite número 2 de 2014. Uma cópia desse processo também será encaminhada ao Ministério Público Estadual, a fim do órgão adotar as medidas que julgar cabíveis. O conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha recebeu na noite de ontem uma homenagem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso com o título de Cidadão Mato-Grossense. Um reconhecimento aos que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e o crescimento socioeconômico de Mato Grosso. A homenagem foi realizada em sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa. O conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha é formado em Ciências Contábeis. Além dele, outras 22 personalidades, entre administradores e corretores, receberam o título de cidadão mato-grossense. Para o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, o título de cidadania é motivo de felicidade e gratidão. Segundo ele, a homenagem reforça um sentimento que já existia, o de ser duplamente mato-grossense. É um reconhecimento não somente pela minha origem sul-mato-grossense, mas quando nasci de berço, podemos assim dizer, mato-grossense, e depois por ter escolhido esse estado, né, para viver com minha família e também atuar profissionalmente, e após esse longo período de quase 15 anos, receber essa honraria de cidadão mato-grossense. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Eduardo Botelho. Segundo o deputado, a homenagem é uma forma de demonstrar o reconhecimento aos profissionais da área pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Nós estamos hoje dando ênfase mais para os administradores de empresa, para os corretores de imóveis, essas pessoas que movimentam a economia,
que movimenta o comércio, que movimenta as empresas de um modo geral. Então, nosso foco hoje é mais em cima dos administradores, dessas pessoas que fazem a gestão das empresas. Então, é uma justa homenagem a esses grandes matogrossenses. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!